Vascaíno, um excelente reforço para o Vasco da Gama. É assim que eu começo esse nosso vídeo, pois não poderia ser diferente. O Vasco vence ontem dentro de São Januário e uma peça importantíssima ficará à disposição de Renato Portaluppi. Eu vou falar sobre isso para vocês, é claro, aqui nesse vídeo. Além disso, falar também mais sobre a vitória de ontem, falar sobre uma atitude vergonhosa de um jogador do São Paulo que revoltou a torcida Cruz Maltina em São Januário. Enfim, você, amigo torcedor, terá pela frente um vídeo bastante agitado, bastante movimentado, cheio, é claro, das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, amigo torcedor, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. Temos também o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, é claro, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vamos embora então, amigo torcedor, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este nosso Fala Gigante, né, como é chamado o segundo vídeo do dia, falando sobre Renato Gaúcho. Eu vou ser muito sincero para todos vocês. Eu não tenho por que me esconder, eu não tenho por que aqui criar um personagem. Eu acho que é mais do que justo cada torcedor do Vasco, cada pessoa que ama o Clube de Regatas Vasco da Gama e ama o futebol de uma forma geral, ter os seus preferidos. Muitos torcedores do Vasco amavam o técnico Fernando Diniz e eu gostava muito dele também. Muitos torcedores do Vasco amavam o Ramon Dias, assim como eu também gostava muito. Só que há muito tempo, amigo torcedor, eu queria no Vasco da Gama um homem, um profissional à beirada de campo que se chama Renato Gaúcho. E esse momento chegou, esse momento aconteceu. E desde o primeiro momento, eu, Lucas, sempre fui a favor de sua chegada e sempre fiquei feliz, né? Sempre me alegrei pelo fato de termos Renato Gaúcho como nosso técnico. E hoje, quando eu olho para dentro de campo, quando eu olho principalmente para resultados, não para desempenho, porque foi como eu falei, até em tom de brincadeira, mas é uma grande realidade, cara. Você quer ver espetáculo? Você vai no Teatro Municipal, você vai assistir um filme, você vai ver uma música, uma dança. Não é para ver espetáculo numa partida de futebol, cara. O Vasco da Gama, em diversas partidas no ano passado, inclusive com o técnico Fernando Diniz, dava espetáculo, mas não vencia. Era 80% de posse, 30 finalizações e a bola não entrava e no final o Vasco levava um gol e acabava sendo derrotado. Então eu, Lucas, eu não quero mais ver espetáculo. Eu, como torcedor do Vasco, eu que sento para assistir a um jogo de futebol, eu quero mais ver a vitória, cara. Eu quero ver os 3 pontos. E o Renato está conseguindo entregar isso. Então, como criticar um técnico que tem no Vasco 62,5% de aproveitamento? Me fala, como criticar um técnico que no Vasco tem 62,5% de aproveitamento? São 8 jogos de Campeonato Brasileiro. 4 vitórias. 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota apenas. Como eu, Lucas, vou criticar. Você sabe quanto de aproveitamento o Renato tem no Brasileiro? Volto a repetir, 62,5%. Para você entender, tá? Se o Renato terminar o Brasileiro com esse aproveitamento que ele tem, o Vasco da Gama teria 71 pontos. É muito ponto. É ponto para time que briga pelo título brasileiro dependendo da temporada.
Então eu não consigo criticar o Renato. É impossível. Os 2 jogos Sul-Americana, o Vasco não foi com o time titular, porque o Vasco não está dando prioridade à Copa. Mas se desse, eu não tenho dúvidas que também venceria. É um elenco forte, tem as suas limitações, sem dúvida nenhuma. Mas que o Renato confia. E ontem, Renato Portaluppi falou exatamente sobre isso na entrevista coletiva. Então, como eu gosto muito do homem, veja aí as palavras do Renato falando sobre o elenco Cruz Maltino. São jogadores do grupo, né? Quando eu falo para vocês que eu confio em todos eles, é por causa disso. Eu preparo todos os meus jogadores, independente de quem começa a partida. Quem tem que entrar, tem que procurar mostrar o porquê que está no grupo do Vasco. Então eu tive a mesma impressão que você. Eu achei o Tietchan hoje, infelizmente, um pouco aceitando muito a marcação do adversário. Coloquei o Adson, que é um jogador que conhece bem a posição, é um jogador de 1 para 1, é um jogador do drible, que eu gosto desse tipo de jogadores. E o Puma também, o Puma está no mesmo nível do PH. Quando eu falo para vocês que eu tenho 2 bons laterais esquerdos, 2 direitos, é por causa disso. O PH sentiu. Se explodir, é teu o celular, hein? Não é meu não. Pode ser uma bomba, se liga. E o Puma entrou no lugar do PH, que ele tomou uma batida muito forte no joelho. Ele até pediu para voltar, mas terça-feira tem mais. E joelho é joelho. Então eu pedi para ele segurar e aí mudei o lado direito. O time vinha bem no primeiro tempo. Eu elogiei eles, eu não estou aqui falando, ganhou e tá. Não, você pode perguntar para os jogadores. Terminou o primeiro tempo, eu elogiei eles. Falei que nós iríamos empatar e virar o jogo. Eles são testemunha disso. E no segundo tempo nós voltamos ainda melhor do que nós jogamos o primeiro tempo. E as mexidas do segundo tempo foi principalmente que eu insisto bastante com os meus atacantes. Eles precisam preencher a área. Gol acontece dentro da área. Eles precisam estar presentes dentro da área. Então o próprio Gomes falou no vestiário, bem que o professor fala, tem que pisar na área para fazer gol. Então eles têm que se acostumar a pisar na área, porque é lá que tudo acontece. E nós preenchemos com bastante jogadores, principalmente no segundo tempo. Então toda a bola que chegava na área do São Paulo, nós estávamos preenchendo a área, e isso dificulta bastante a marcação do adversário. Amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, as palavras de Renato Gaúcho falando sobre o elenco. Já eu vou falar sobre um reforço importante de Renato, só que antes eu quero falar sobre uma atitude muito vergonhosa, tá? Uma atitude até de certa forma ridícula que aconteceu na partida de ontem. Aos 10 minutos, momento exatamente do gol do Luciano do São Paulo. Luciano, ao fazer o gol, ele pede silêncio na torcida do Vasco e eu, Lucas, já vi diversas vezes a arbitragem amarelar jogadores do Vasco quando comemoram com a torcida adversária e quando inclusive pedem silêncio à torcida adversária. Então o Luciano, dentro de São Januário, ele foi, pediu silêncio para a torcida do Vasco, colocou a mão na orelha e logo em seguida chutou a bandeirinha de São Januário. Desrespeitou São Januário, desrespeitou o Vasco da Gama, desrespeitou a torcida do Vasco, fazendo gestos, mas principalmente desrespeitou a instituição a chutar a bandeira da nossa casa. E aí eu entro na questão. Eu não acho que a arbitragem do Sávio Pereira Sampaio foi ruim, mas diante daquilo que aconteceu no momento do gol, no momento da comemoração do gol, o Luciano era para ter tomado um cartão. E eu sempre me posiciono aqui. Mais errado do que o Sávio de não ter dado cartão ao Luciano, foi errado também as atitudes dos jogadores do Vasco da Gama. Porque viram o Luciano mandando a torcida calar a boca, mandando a torcida falar, chutando a bandeira do Vasco e ninguém chegou ali para tomar nenhuma atitude. Se o Vasco chuta a bandeira do Corinthians, imagina, o David faz um gol lá na Neoquímica Arena, no domingo que vem, chuta a bandeira, vão chegar 10 jogadores do Corinthians em volta dele, um bolinho, falando, qual foi, David? Tá achando o quê, irmão? Dentro da nossa casa? Mas o Vasco, às vezes, é uma passividade que incomoda. Então, eu não gostei e faço questão de me posicionar. Era pro Luciano ter tomado cartão amarelo e era para os jogadores do Vasco terem feito o bolinho. Tipo, respeita a nossa casa. E eu não tenho dúvidas. Se os jogadores do Vasco fazem isso, o Sávio
daria o cartão ao Luciano por ter gerado todo o tumulto. Mas falta esse ímpeto, né? Falta essa vontade, essa garra em alguns momentos por parte desse grupo. Um grupo que não, sei lá, cara, um grupo meio passivo demais em alguns momentos e forte demais em outros. Mas vamos falar sobre coisa boa? Eu quero começar com essas imagens aí, cara. É dele mesmo. Ao meu ver, um dos grandes reforços que o Vasco pode ter para a temporada de 2026. Adson, que ontem entrou em campo e entrou muito bem vestindo a camisa do Vasco. Um jogador que é magrinho, né, pequeno, e às vezes esse físico do Adson ele pode fazer com que a gente tenha uma análise errada dele. Pô, é pequeno, é fraco, é franzino, não vai dar certo, não vai jogar. Amigo, só que o Adson, ele desse tamaninho, ele tem uma atitude que falta, inclusive, em muitos jogadores do Vasco. Um jogador que não tem medo, como tá aparecendo aí nas imagens a vocês, os melhores momentos de jogo dele ontem contra o São Paulo, partiu para cima, foi muito participativo e ontem foi um jogador que entrou em campo e mudou a partida. O Adson aparecia na esquerda, o Adson aparecia na direita. Esse lance aí, que foi o lance do gol, começou numa jogada do Adson, um toque de bola pro Puma, né? O Puma cruza para a área, o Vasco disputa, aí o próprio Adson chuta de novo a bola, queria no gol e a bola sobra pro Andrés Gomes fazer, mas talvez se a bola não bate no Bremer, iria lá no cantinho do goleiro Rafael, o Vasco da Gama faria o segundo gol da virada com o Adson. Esse lindo lançamento, essa linda virada de jogo. Então o Adson entrou muito bem na partida de ontem, conseguiu se destacar, conseguiu desempenhar muito bem. É um atleta do Vasco, eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá no final de 2024, com o Rafael Paiva, naquela Copa do Brasil, ele, ao lado do David, eram os jogadores fundamentais para o Vasco da Gama naquela temporada, né? O David pelo lado esquerdo aberto, o Adson aberto pelo lado direito e o Verratti como centroavante. Ali na Copa do Brasil foi um dos melhores momentos do Vasco no ano sob o comando do Rafael Paiva. E quando o Vasco perde o Adson e o David, o Vasco cai muito de rendimento, né? O Rafael Paiva perde ali o seu bom desempenho que estava tendo porque perdeu dois dos seus principais jogadores. E o Adson era muito acima, inclusive, do David. Eu lembro de um jogo do Vasco contra o Inter no Beira-Rio, que o Adson faz um gol de craque, num contra-ataque, um drible curto e um biquinho no canto do goleiro, dando a vitória, inclusive, ao Vasco naquela partida dentro do Beira-Rio. Um gol do Adson e um gol do Lincoln. O zagueiro Lincoln, né, de cabeça, da base. Então, o Adson é um jogador muito bom de bola, que já se destacou em momentos muito piores do Vasco da Gama, e eu não tenho dúvidas que agora, o Vasco tem um elenco melhor do que tinha em 2024, esse atleta aqui, voltando a jogar, voltando a desempenhar, voltando a pegar confiança, ficou quase 2 anos parado, tem tudo para entregar e tem tudo para ajudar muito o nosso Vascão. Um grande reforço, tá? Que Renato ganha para esse lado direito do campo, que o Vasco da Gama, infelizmente, perdeu, né? Tem o Gomes pelo lado esquerdo, tem o David à frente, mas esse ponta direito não é o Nuno, não é o Marinho Nestroça, não é o Rojas, o ponta direita. Então talvez o Vasco tá começando a achar esse jogador, um reforço caseiro, que é o Adson ali pro lado direito do campo. Não tenho dúvida que esse garoto, esse rapaz, né, pode ajudar muito o nosso Vascão. Inclusive o Adson ontem também na Zona Mista falou um pouquinho sobre a partida e vamos aproveitar para trazer um pouco das palavras desse atacante do nosso Vascão. Se liga só. Claro, a gente sabia que essa vitória é muito importante para a gente. Fazia tempo que a gente não conseguia ganhar no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que isso não pode acontecer, ainda mais aqui dentro de casa. A gente sabe do apoio que a torcida sempre dá para a gente. Fico muito feliz, não só pelo meu desempenho individual, mas por toda a equipe, por ter conseguido essa vitória. Como eu falei, a gente não pode dar mole no Campeonato Brasileiro, principalmente jogos em casa. A gente conta com o apoio muito forte da nossa torcida. A gente é muito forte aqui em São Januário. Como eu disse, jogos assim a gente tem que saber jogar, a gente tem que saber sofrer. Quando a gente tiver a oportunidade, a gente tem que saber concluir. E, mais uma vez, fico muito feliz pela vitória e pela gente ter voltado a ganhar aqui dentro de casa. Onde o aniversário do maior... O apoio da nossa torcida foi fundamental para hoje a gente conseguir virar essa partida aí. Fico muito feliz por ter mais minutos e, graças a Deus, ter saído com uns 3 pontos daqui hoje. O torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Adson, muito animado, muito feliz. Não tenho dúvida que ele vai render muito ainda vestindo a camisa do nosso Cruz Baltino. Concorda? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi nosso Fala Gigante, amigos. Chegando mais cedo, o segundo vídeo do domingo. E já tem ainda o Boa Noite Gigante para fechar esse teu domingo com chave de ouro. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações!